Oi, amores, eu sou a Beatriz e sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiro episódio do nosso videocast, onde a gente conversa de assuntos que não necessariamente a gente sabe a resposta, então sinta-se à vontade para colocar a sua visão nos comentários. Eu não sabia qual tema escolher para esse primeiro podcast, porque eu queria que fosse alguma coisa que eu me identificasse. Apesar de todos os temas, eu vou me identificar um pouco, né? Senão não tem como eu falar. Mas sei lá, eu queria que fosse um tema que eu realmente sentisse que mudou alguma coisa na minha vida. E o tema desse episódio é Tudo Bem Você Mudar. E eu espero que vocês gostem. É o seguinte, gente, tem um monte de barulheira aqui no fundo. Tem todo mundo quis fazer obra hoje. Sei lá, tem uma árvore caindo ali do lado. Então, se vocês escutarem barulho de fundo, eu peço perdão. Eu tô há muito tempo sem gravar vídeo, eu tô ciente disso e eu não tenho uma boa desculpa. Então, é isso. 2 beijos. Eu vou tentar fazer esse vídeo o máximo sem edição possível, porque a ideia é que ele seja um videocast. Então, a ideia é que, na verdade, ele não tem edição. Só que eu demoro muito pra falar as coisas, gente. Enquanto eu tô editando, eu já me estresso comigo mesma. Então, imagina quem vai assistir esse vídeo. Então, eu vou tentar cortar o menos possível pra manter a essência do vídeo. Tá, vamos lá. Teve uma vez que eu vi uma frase, sei lá, acho que no Pinterest, que tava escrito: Você não precisa ser a mesma pessoa de 5 minutos atrás. Cara, essa frase, ela é muito básica, não tem nada demais. Mas assim, ela me ajudou muito, porque quando eu li essa frase, eu tava passando por uma época que era: Eu não sei quem eu sou. Eu estava passando pela época que eu olhava pra mim e falava: Tá, mas o que que eu gosto? Eu passei tanto tempo tentando gostar das coisas que as pessoas ao meu redor gostavam. Assim, eu não sei dizer. Eu não sabia exatamente quem eu era, porque eu estava muito focada em ser exatamente igual às pessoas que eu convivia. Faz sentido? Eu fiquei muito tempo sendo exatamente quem as pessoas queriam que eu fosse, em vários sentidos. Eu chegava em grupos de amigos diferentes e eu era pessoa diferente com cada tipo de pessoa, tanto na minha família, quanto na escola, quanto com grupos diferentes de pessoa. Eu acho que não necessariamente isso é errado, porque é normal que a gente tenha meio que skins, nossa, de acordo com cada grupo que a gente tá. Talvez a gente vai falar uma coisa em um grupo que a gente não vai falar no outro, porque não é a mesma vibe. Só que a minha questão não era essa. A questão é que eu não sabia quem eu era e eu não sabia quem eu era fora desses grupos. Então, eu tive uma crise existencial. Uma crise existencial. Eu tenho 17 anos e isso aconteceu, sei lá, quando eu tinha 15. Mas enfim, eu comecei a perceber que eu não sabia do que eu gostava, porque eu tava sempre gostando do que as pessoas estavam gostando. Eu tava sempre sendo a pessoa que as pessoas queriam que eu fosse. Por vários motivos. Eu sou péssima em lidar com rejeição. Eu não sei falar não pros outros. Então, meio que eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu queria me sentir, sabe, pertencente naquele grupo. Então, eu me moldava a ser o mais parecido com as pessoas daquele grupo possível. É muito normal quando a gente tá crescendo que a gente se influencie pelas pessoas que a gente vive. Até porque a gente tá criando nosso caráter, a gente não sabe realmente quem a gente é. Então é normal que a gente vê alguém que a gente acha mais legal, assim, e a gente tenta ser igual àquela pessoa. Hoje em dia eu vejo que, independente do grupo que eu tô, eu consigo ser eu mesma. Assim, eu sei quem eu sou, independente do grupo. Então, meio que eu vou saber impor limites. Por exemplo, por mais que eu tenha grupos de pessoas diferentes, que eu converse assuntos diferentes, eu sei quem eu sou fora desses grupos. Então é muito mais fácil eu não me deixar influenciar pelas coisas que elas fazem, que elas falam, sei lá. Ainda que eu não seja uma boa pessoa em falar não, então às vezes eu ainda me coloco em situações que não necessariamente eu queria, mas não sei, eu não sei falar não. Mas assim também, a não ser que seja uma coisa muito absurda, que aí obviamente eu vou falar não, coisas que sei lá, não é nem questão de eu não gostar, é só que eu não queria fazer, mas eu não sei falar não pras pessoas. E não é como se eu tivesse tido uma virada de chave, tá? Tipo, hoje eu percebi que eu não me conheço e amanhã eu já começo a trabalhar isso em mim. Não, foram vários momentos que hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo que, tá, talvez eu fiz isso porque eu não me conhecia bem o suficiente. Na época, eu não tive essa virada de chave, e eu nem sei dizer quando isso aconteceu. Mas eu sei que olhando pra trás hoje, eu vejo que muitas das coisas que eu fiz é porque eu não me conhecia tão bem assim e eu achava que eu ia ser feliz se eu fizesse, ou eu achava que as pessoas iam gostar mais de mim, apesar de que nem eu gostava tanto das pessoas, então eu não sei por que que eu fazia tanta questão. Então, não foi assim como poucas coisas na vida são essa realmente virada de chave que você fala, tá, percebi isso hoje, amanhã eu já tô mudando. Até porque é muito, muito difícil você perceber uma coisa assim do nada.
Provavelmente vão ser vários momentos que vão te fazendo pensar assim, vários momentos que vão te fazendo pensar, tá bom, talvez seja isso, e aí depois você muda de ideia, e aí você tenta mudar alguma coisa. Sabe, nunca é uma virada de chave do tipo, nossa, minha mente se abriu agora e eu consigo enxergar tudo que eu estava fazendo de errado. Eu tinha muito medo de uma hora para outra virar outra pessoa e as pessoas começarem a estranhar. Eu tinha muito medo de uma hora para outra começar a falar das coisas que eu realmente gostava e as pessoas ficarem tipo, tá, mas você nunca gostou disso. Porque assim, era aquele medo de, sabe, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que as pessoas vão me deixar de lado? Será que eles ainda vão ser meus amigos? Será que a gente ainda vai ter coisa em comum? Eu tinha muito medo de deixar de ser essa pessoa que todo mundo conhecia e meio que as pessoas falarem por quê? Por que que você mudou do nada? Sendo que na verdade eu não estava mudando, eu estava sendo quem eu realmente era. Porque na minha cabeça tinha duas versões. A versão que eu era com as pessoas, ou com cada grupo de pessoas, e a pessoa que eu era dentro do meu quarto, só comigo mesma, as coisas que eu gostava, as coisas que eu gostava de assistir, de pensar. Que nem eu gosto muito de estudar sobre filosofia. É uma coisa que realmente me interessa, mas não necessariamente eu tenho gente para conversar sobre isso. Então, não é que, eu sou outra pessoa com os outros porque eu não falo sobre filosofia. Não, é só que eu não tenho ninguém para conversar, então nunca surgiu esse papo para eu poder ser quem eu sou, sabe? Então, eu tinha muito medo de começar a mostrar as coisas que eu realmente gostava e as pessoas começarem a me estranhar. Ou então as pessoas começarem a julgar as coisas que eu gostava. Porque, como eu disse, eu sempre tentei gostar do que os outros gostavam. Mas, gravando esse vídeo agora, eu vejo que talvez seja muito mais sobre autoconhecimento do que realmente tentar ser outra pessoa. Talvez não era nem que eu estava tentando ser outra pessoa, eu realmente achava que eu era aquela pessoa que eu estava sendo. Na verdade, agora, me refutando, eu acho que talvez eu estava sendo sincera com quem eu era no momento. Que nem hoje em dia, olhando pra trás, eu penso, tá, mas eu acho que eu não gostava dessas coisas. Porque hoje em dia não é o que eu gosto. Hoje em dia, sabe, não interessa em nada essas coisas. Só que parando pra pensar, talvez a minha eu de 15 anos realmente gostava daquelas coisas. Realmente ela estava sendo sincera com o que ela gostava. Agora eu não sei dizer se eu estava tentando gostar do que as pessoas estavam gostando ou se realmente era um gosto meu. Enfim, gente, não sei se deu pra entender. Mas enfim, voltando pro assunto do vídeo, você não precisa ser a mesma pessoa que você era há 5 minutos atrás. Não tem nada de errado em mudar, principalmente se a mudança vai te fazer bem, sabe? A gente tem muito medo de mudar, porque a gente sempre vê a mudança como algo negativo, mas não negativo no sentido ruim, mas negativo no sentido de que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pode acontecer uma coisa ruim, também pode acontecer uma coisa boa, mas a gente fica com um sentimento negativo do tipo, tá, eu tô indo pra um desconhecido. O que eu quero dizer é que talvez você está se apegando muito a uma versão sua em específico, porque você tem medo de mudar, medo do que as pessoas vão achar se você mudar. E talvez não mudar para outra pessoa, mas ser quem você realmente é. Eu não sei se eu gosto muito desse negócio de ser quem você realmente é, porque cada hora a gente é uma coisa. Então, talvez quando a gente busca ser quem a gente realmente é, acaba virando um looping, porque a gente está sempre sendo outra pessoa. No caso, a gente tá sempre mudando de opinião, mudando de gosto. A gente tá sempre virando outra pessoa. Então não tem muito esse negócio de. Mas eu acho que ser quem você é mais no sentido de, tá, seja sincero com o que você tá sentindo. Eu acho que você ser quem realmente é mais isso, né? É mais sobre não ter medo de opiniões negativas, eu acho. Porque às vezes a gente fica com medo de ter uma opinião contrária das outras pessoas e sei lá, o que que elas vão pensar da gente. Então é aquela coisa de, ai, mas o que que as pessoas vão pensar se eu mudar? O que que as pessoas vão pensar se eu fizer aquilo? Eu sempre tive muito medo de mudar e as pessoas meio que se incomodassem com quem eu era. Porque, como eu disse, meu negócio de mudar não é nem ser outra pessoa, era ser quem eu realmente era. Então eu tinha muito medo de mudar porque eu percebia que se as pessoas se incomodassem, isso ia realmente me machucar, porque eu estaria sendo eu mesma. Então, as pessoas realmente iam estar incomodadas comigo e não com a versão que eu criei pra elas, entendeu? Pra mim era menos mal se as pessoas se incomodassem antes no caso, como eu era com elas antes, né? Do que depois, quando eu, sabe, me tornasse eu mesma. Eu não sei se esse vídeo tá ficando muito confuso, mas é porque na minha cabeça tá fazendo sentido. Então, eu só vou ver quando eu editar ele. Então, eu tinha muito medo que as pessoas se incomodassem comigo, né? E pensassem, nossa, mas a Tracy sempre fez
tal coisa e agora ela não faz mais. Nossa, mas a Tracy sempre gostou de tal coisa e agora ela não gosta mais. A real é que eu nunca tinha gostado daquelas coisas, eu só gostava para as pessoas gostarem de mim. E aí eu tinha muito medo de quando eu parasse de fazer isso para agradar as pessoas, elas se incomodassem comigo, porque caraca, agora que eu tô sendo eu mesma, eu vejo que as pessoas não gostam tanto de mim assim. Então ia ser uma rejeição que eu meio que ia sentir muito, sabe? Porque tá, então talvez eu não devesse ser eu mesma. Eu nunca fui uma pessoa que tinha poucos amigos. Eu acho que hoje em dia é a época que eu tenho menos amigo, mas é porque hoje em dia eu sou muito mais seletiva também. Anos atrás eu chamava literalmente qualquer um de amigo, então eu considerava que eu tinha um monte de amigo, mas se eu for ser mais seletiva também, eu não tinha muito não. Eu já até me perdi na linha de raciocínio desse vídeo. Eu não tenho uma religião nem nada, mas sabe aquela coisa do tipo, ah, mas tal pessoa fazia isso e agora ela é da igreja. Sabe, eu acho que essa frase representa muito o que eu tô querendo dizer nesse vídeo. Porque assim, você tem o direito de mudar e talvez as pessoas te julguem por você mudar. As pessoas vão falar quando você quiser mudar alguma coisa, quando você quiser pintar o cabelo, quando você quiser mudar de casa. E aí vai de você saber o quão relevante é a opinião delas pra você. Ou então, muitas das vezes, elas não vão entender a razão por que você tá mudando, porque é uma coisa que só faz sentido pra você. Eu entendo quando esse medo tá associado a família, amigo, porque sempre vai ter aquele julgamento do tipo, tá, mas você não era assim. E, cara, é horrível. A pior coisa é quando você tá querendo fazer uma nova coisa e a pessoa fica te lembrando de quem você era, de quem, o que você fazia. Eu acho que pra mim a maior questão é, essas pessoas, elas te inspiram a mudar? Ou elas só vivem te relembrando quem você foi? Ah, mas a fulana agora tá com graça de fazer dieta. Ah, mas a fulana agora tá falando que quer sair daqui e quer procurar um emprego melhor. Sempre no sentido pejorativo, como se a sua mudança fosse ruim. Porque uma coisa é, as pessoas também, às vezes, se sentem incomodadas quando ela vê alguém mudando, por vários motivos. Ou às vezes ela olha pra pessoa e pensa, nossa, mas ela tá fazendo tal coisa e eu não tô fazendo nada. Sabe? Num sentido de comparação mesmo. Ah, ela tá mudando pra melhor e eu continuo aqui. E às vezes o mecanismo dela de defesa é criticar, é julgar. Ou às vezes até pelo que eu disse, muitas vezes mudança dá medo. Então, talvez se a pessoa for muito próxima de você, ela se sente também insegura, sabe? Ou então, sabe aquela coisa, ah, eu quero ver fulana bem, mas eu não quero ver melhor que eu. Às vezes é isso, quando ela vê que a fulana tá mudando e, sei lá, evoluindo, se tornando melhor que ela fica meio, caraca, que merda, hein? O ser humano naturalmente tem medo de mudança. Então, o resumo desse vídeo é: se você precisava escutar um vídeo falando mude, é esse vídeo aqui. Porque eu tinha muito medo de mudar, eu tinha muito medo de ser quem eu realmente queria ser. Eu tinha muito medo de criar um canal e as pessoas descobrirem. E hoje em dia, um monte de gente já sabe que eu tenho um canal. Eu tinha muito medo de fazer várias coisas sozinha. Inclusive, isso vai virar um vídeo aqui no canal. E hoje em dia eu faço. O que eu quero dizer é, eu entendo o seu medo de mudar, eu entendo o seu medo da rejeição, de pensar, caraca, mas será que as pessoas vão gostar se eu mudar? Ou então, como eu disse, será que as pessoas vão gostar se eu começar a ser eu mesma? Se no caso você tá passando pela mesma coisa que eu tava passando, de você não se reconhecer quem você é, você só reconhecer quem você é quando você tá com os outros, porque no caso você se torna quem eles querem que você seja. Eu acho sim que você tem que tentar mudar. Não é uma coisa fácil, porque como eu disse, isso é muito autoconhecimento, e autoconhecimento no geral não é fácil, não é rápido. Autoconhecimento não acaba nunca, então você sempre vai ter uma coisa para descobrir sobre você, uma coisa que você vai deixar de gostar depois de 3 meses, mas enfim, autoconhecimento é isso, sabe? Você sempre vai ter uma coisa nova. Então, se você quer fazer uma coisa diferente, mano, faz, sinceramente. Eu sou muito da opinião do tipo, se você não fizer, você vai se arrepender de não ter feito. E quem me conhece pessoalmente sabe, porque eu falo isso pra todo mundo. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, num geral, na maioria das vezes, mudança faz muito bem. Porque você pode mudar e frequentar novos lugares, conhecer novas pessoas e pensar que tá bom, eu acho que era isso que eu precisava. E se você vê que, tá, não era isso que eu queria, não era isso que eu precisava, isso me deixou pior, me deu crise de ansiedade, você pode, em alguns casos, só voltar atrás. Mas é isso, gente. Você não precisa ser a mesma pessoa que você era 5 minutos atrás. Você, sabe, admite que você estava errada. Você pode mudar de opinião. Você pode parar de gostar de uma coisa que você antes amava. Não tem nada de errado nisso.
Então não se apega tanto no seu passado, em ser quem você era no passado. Ah, não, porque eu sempre fiz isso, então eu tenho que continuar fazendo isso. Não, cara, não precisa. Então, o que eu tenho pra te dizer é: não se apega muito a quem você foi, porque isso te limita a estar nos mesmos lugares que você já teve. Então é isso. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. É isso que a minha versão mais nova precisava escutar pra ver se dava uma virada de chave nela. Porque talvez ela pensaria, nossa, é verdade, mas eu nem gosto de fazer tantas essas coisas aqui que eu faço. Nem gosto tanto assim das pessoas que eu ando. Então é isso, esse foi o nosso primeiro videocast. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já tenho várias ideias de vários possíveis episódios, então se vocês quiserem me dar ideias, coloquem aqui nos comentários. Coloquem a opinião de vocês também nos comentários, por favor. Pode colocar textão, eu adoro ler textão. Eu posso demorar pra responder, mas eu juro que eu leio todos, tá? Eu só demoro pra responder. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta, se inscreve. Eu amo muito vocês e esse foi o episódio de hoje. Um beijo.